Meu nome é Jonathan Alexandre e eu venci a procrastinação. Bom, gente, o que nós vamos falar hoje é sobre literalmente isso, vencer a procrastinação. Mas o que é procrastinação? A procrastinação é literalmente a arte de adiar aquilo que precisa ser feito. E às vezes você deixa um trabalho para depois, um projeto escolar, um projeto financeiro, e isso tem atrapalhado a sua vida. Uma escala maior ou menor, todo mundo já procrastinou um dia. Hoje, eu sou um profissional que passou por isso e acompanho muitas pessoas passando por isso. Vou contar um pouquinho do meu contexto para vocês entenderem da história. Como eu disse, meu nome é Jonathan Alexandre e por um tempo na minha vida eu trabalhei como corretor de imóveis. Isso foi algo que mudou a minha vida, uma forma de ver as pessoas, ver as coisas. Por que eu entrei para trabalhar como corretor de imóveis? Porque é uma profissão que proporciona a você realizar o sonho das pessoas. O maior sonho da maioria dos brasileiros é ter a casa própria, ter um imóvel próprio. E para mim, como profissional, era gratificante, satisfação poder ver as pessoas realizando isso. Porém, no meio desse caminho, muitas pessoas tinham problemas. Problemas não resolvidos que adiaram os sonhos, ou algumas delas até hoje ainda não conseguiram comprar a sua casa própria. Por quê? Porque a questão de deixar para depois. Por causa disso, eu percebi que há algo para ser trabalhado aí, e comecei a enxergar isso na minha vida. Foi aí que eu parei para prestar atenção em quantas coisas eu tinha deixado de conquistar e deixado de fazer, porque eu deixei para fazer depois, porque eu adiei, porque eu não fiz o que era para ser feito no momento em que era para ser feito. E basicamente esse é o resumo de procrastinação. Hoje eu trabalho como consultor. Consultor financeiro, consultor de estratégia de negócio e principalmente consultor pessoal, que é o que traz resultado para as outras áreas. Por que eu entrei na questão de consultoria? Porque essas duas coisas me motivaram. Ver pessoas travadas nos seus sonhos, porque não conseguiram, porque procrastinaram, porque deixaram para depois, e me ver travado nos meus sonhos, nos meus objetivos, porque eu deixei para depois. Então, vendo essa necessidade de tudo, por que não ajudar as pessoas a sair disso? Tá bom, a gente entende que procrastinação é deixar para depois. Fazer o que deveria ser feito ou não fazer tardio. Mas quantas procrastinações existem? Quantos tipos? Atualmente existem 3 tipos classificados, que eu vou dar um nome próprio para não usar termos técnicos e ficar difícil o entendimento. O primeiro é o de governo. Qual que é a procrastinação de governo? É uma procrastinação boa. Nem toda procrastinação é ruim. Isso é um engano. E se você usar ela na forma certa, a procrastinação de governo faz você ainda ser muito mais satisfeito nas coisas que você vai fazer. Então, o que seria essa procrastinação de governo? A procrastinação de governo é quando você tem liberdade para agir. Por exemplo, as suas coisas estão organizadas, você faz o que tem que ser feito. As coisas estão caminhando, estão em ordem. Você tem uma certa liberdade para deixar adiar alguma coisa que não é urgente, que pode ser feito depois, porque você quer curtir um momento. Aquela famosa frase latim carpe diem, aproveite o momento. Às vezes é um momento de procrastinação que vai te trazer clareza depois do que fazer. Então, isso é o governo. A segunda forma de procrastinação é uma forma que eu chamo de procrastinação cultural. Ela está inserida, entronizada na cultura brasileira. O brasileiro, por si só, ele é procrastinador. Ele deixa para depois, ele acha que as coisas vão dar certo, que as coisas, por exemplo, que eu nunca vou ficar doente, eu nunca vou passar por isso. Ah, isso acontece com os outros, não comigo. Então, por não acontecer comigo, psicologicamente falando, eu não vou me prevenir daquilo. E não me prevenir, as coisas acontecem sem eu estar preparado. Aí é um problema. Nessa fase da procrastinação cultural, é aquele negócio de, por exemplo, eu sei que eu tenho que fazer, deixo para depois, e na última hora eu vou e faço, só que eu faço relaxadamente, eu não faço com a excelência que eu gostaria de fazer. E por fazer relaxadamente, você não percebe o tanto de oportunidades que você perde, porque as pessoas estão te vendo, estão vendo a falta de excelência. Então esse é o segundo ponto da procrastinação cultural. Fazer as coisas no último momento, porque deixou muito para depois, e não ter a liberdade de fazer como deveria ser feito. A terceira forma de procrastinação é a pior. É aquela que deixa a sua vida se tornar um fracasso. É o que comumente chamamos de procrastinação crônica. Você sabe muito o que está atrapalhando a sua vida, você sabe a raiz do problema e simplesmente não age, não muda, não faz, não vai atrás de cuidar da sua saúde, de cuidar de coisas pequenas necessárias. Então, o que acontece essa procrastinação é o que faz a sua vida passar por um determinado tempo e de repente você olha para trás e percebe que não construiu nada de útil, sabe? Parece que a vida foi um fracasso que não valeu a pena. Talvez seja por isso que as pessoas estão em depressão hoje, porque elas conseguem olhar para si mesmas e falar assim, o que eu produzi? Para que eu existo? Qual o propósito de eu estar aqui? Mas é difícil se ter um propósito em alguma coisa assim, ao nível de vida, de uma vida para fazer, quando você não faz as pequenas coisas que te geram esse resultado. A primeira ferramenta é a imaginação. Nossa imaginação a gente aprende isso na infância. As crianças fazem isso muito bem e a gente simplesmente deixa de usar. Foi uma ferramenta que foi nos dada, que está inserida no nosso DNA, no nosso contexto, que é absurdamente fundamental e extraordinária, que as pessoas alcançam o objetivo e a gente simplesmente não usa.
Tá, mas quais as pessoas que usaram esse tipo de ferramenta? Bom, se você pegar no contexto histórico, lá atrás, desde os tempos de Gênesis, as pessoas usam isso. Desde lá atrás, as pessoas usam a imaginação como ferramenta para chegar nos seus objetivos. E depois disso, também os apóstolos, os profetas usaram a imaginação para exercer a função que queriam, para chegar nos objetivos que queriam. E grandes pessoas também de um tempo mais atual, por exemplo, Steve Jobs, Bob Proctor, Neville Goddard, todos eles usavam a imaginação. Um cara que foi extremamente determinado e conseguiu objetivos que mudaram a nossa história para sempre foi Thomas Edison, que inventou a lâmpada, que provavelmente está te iluminando aí, foi usando a imaginação. Entenda como é interessante. Ele já via a luz funcionando antes das 10 mil tentativas dela funcionar. E todas as pessoas que alcançam grandes resultados, antes eles se veem naquele resultado, eles se veem e sentem isso. E quando você se sente naquele estado de espírito, naquela mentalidade, acontece que você começa a tomar decisões que te forcem, na verdade não forçado assim, mas é que te motiva a querer viver aquela experiência que o seu subconsciente já admitiu como verdadeira. Então, esse é o poder e a chave da imaginação. A segunda estratégia é a decisão. A decisão é o superpoder que a gente tem. A imaginação também, e a terceira ferramenta que você vai conhecer também é o superpoder. E esse poder de decisão que nós temos é o fundamental para mudar o percurso da história, da nossa história e da história das pessoas à nossa volta. Por que a decisão é importante e como tomar? A decisão é importante porque a partir do momento que você realmente está decidido a fazer algo, nada vai mudar. Quando você decide fazer alguma coisa, nada tem o poder de mudar, de fazer você revogar aquela decisão. Só que quando eu tomo uma decisão que muda a situação, por exemplo, no caso de alguém que procrastina muito, que deixa as coisas para depois, é quando ela percebe que a vida dela tá uma bosta, que tá tudo fracassando, tá tudo dando errado, e ela entende que só depende dela. A partir do momento que você decide fazer algo, é que as coisas começam a mudar. Por que isso? Porque você está, de fato, revoltado com aquela situação. E a revolta não é uma coisa boa ou ruim. Bom ou ruim é o que você faz com ela. Se você está revoltado com a tua situação, com o fracasso que você viveu até os dias de hoje, é a melhor hora de você tomar uma pancada na mente e falar assim, a partir de agora eu quero mudar. E a partir de agora, o querer mudar não significa que você não vai falhar daqui para frente. Significa que você entendeu que precisa começar a mudar a tua rota. Começar a mudar as estratégias e começar a ter resultados diferentes. Esses pequenos resultados vão se somar de uma forma que você vai perceber que a sua decisão vai ser cada vez mais consistente. Não é fácil a gente tomar uma decisão agora e agir. Por exemplo, eu posso falar, eu acompanhei a minha mãe, por exemplo, a parar de fumar. Ela teve algumas ideias, mascar chiclete, comer, tomar própolis, até que ela parou de fumar de fato. Houve uma decisão. A partir do momento que houve uma decisão, ela caiu outras vezes na questão de fumar um cigarro. Só que hoje faz mais de 10 anos que minha mãe não fuma. Então, a partir do momento que há uma decisão, entenda, decidir agora não quer dizer que os seus problemas estão resolvidos. Decidir agora quer dizer que você vai começar a resolver os seus problemas e em algum momento, mais cedo ou mais tarde, você vai ser livre deles. Porém, quanto mais tarde você demora para decidir, mais tarde você vai ter resultado. Ou, infelizmente, para muitas pessoas, talvez esses resultados nem cheguem. E a terceira ferramenta, essa é um pouco polêmica. A terceira ferramenta é a submissão. Submissão, eu me submeter a alguém. Se você for um homem, ainda é uma questão muito pior de eu falar assim, você precisa se submeter. Porque parece que fere o nosso orgulho, mas eu vou te explicar e você vai entender que não é isso que eu estou falando. Quando eu falo de submissão aqui, eu estou falando mais algo como a neurolinguística chama de modelagem. Então, o que que é? Eu entendo pessoas que chegaram num resultado que eu quero chegar e estudo o que que essas pessoas fizeram para chegar nesse resultado. Aí eu começo a modelar, eu começo a fazer as coisas que essas pessoas fizeram. Tem uma frase de dito popular, que inclusive ela se encontra na Bíblia, que fala que nada é novo debaixo do sol. Ou seja, um resultado que você quer, alguém já conseguiu. Em algum momento da história, em alguma situação, alguém já conseguiu. E quando eu falo que você precisa se submeter, é literalmente isso. Hoje, nós temos a facilidade de entrar no YouTube e vasculhar a vida de uma pessoa que chegou no resultado e fazer o que ela fez, ou pagar para ser mentorado, pagar para realmente fazer isso, ser autodidata, aprender de alguma forma, ou até mesmo uma questão simples na escola, um professor e aluno, um relacionamento professor e aluno. A questão é, existe uma questão de submissão, a submissão é importante e ela te faz destravar. Por quê? Porque alguém que já destravou percorreu um caminho que você não tem ideia de como fazer. Essa pessoa, ela já desbravou uma mata, cortou o mato no peito, fez aquilo que machucou e agora ela tem um caminho todo pronto para você seguir que vai tirar da frente tudo aquilo que prejudicou ela nesse percurso. E para recapitular todo esse conteúdo,
As três formas de procrastinação é: ou você governa sobre a situação, tá tranquilo, a tua vida tá fluindo, as coisas estão acontecendo, ou você é levado pela manada, como diz o ditado, Maria vai com as outras, ou você é um tremendo fracasso. E caso esse fracasso hoje seja constrangedor para você se olhar, as três ferramentas são válidas. A imaginação, para você se ver, sentir e agir através dela. A decisão, a partir da sua revolta, de todas as coisas que deram errado, você decide por isso. E se submeter a alguém que já fez, para que você tenha como exemplo e um parâmetro do que fazer e começar. É isso, gente. Se em algum momento desse vídeo você se sentiu confrontado, entenda que sim, foi essa a minha intenção. E caso tenha acontecido isso, provavelmente esse vídeo vai te ajudar muito. E se vai te ajudar, vai ajudar outras pessoas também. Talvez você conheça algumas pessoas que precisam mudar o curso da sua vida. Por isso, para que esse vídeo chegue em mais pessoas, curta, compartilhe e comenta. Me ajuda a entender qual que é a sua dor. Qual que é a dor que você precisa sanar por causa da procrastinação. E juntos eu vou elaborar conteúdos para que você possa resolver esse problema, mudar a sua vida e realmente ter resultados que podem mudar as suas gerações futuras.